É o primeiro sinal que Jesus realiza, segundo o Evangelho de São João, numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então, o que o Evangelho nos diz, em resumo? Que Jesus estava numa festa de casamento em Caná, ele havia sido convidado junto com os seus discípulos. João faz questão de dizer que a mãe de Jesus estava presente, e naquela festa a Virgem Maria percebeu que estava faltando vinho, que eles não tinham mais vinho. Maria, mulher atenta, mulher atenciosa para os sinais. E aí ela vai até Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus, ele não é que ele desrespeita a Nossa Senhora, mas é como se ele estivesse dizendo: olha, mas o que isso tem a ver comigo e com a senhora? A minha hora ainda não chegou, porque a hora de Cristo, a glorificação de Cristo, a manifestação plena de Cristo como Filho de Deus, se deu na cruz. Tanto que depois o Evangelho de São João vai dizer que um dos soldados diante da cruz disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então a cruz seria a hora da manifestação plena de Jesus. Mas Jesus, com o pedido da sua mãe, com a atenção de sua mãe, ele vai, transforma a água em vinho e devolve a alegria para aquela festa de casamento. Para nós entendermos um pouco o contexto desse evangelho, hoje geralmente quando um casal celebra o casamento, depois geralmente a festa é numa noite ou no máximo uma noite e o dia seguinte. Para a tradição judaica do primeiro século, naquele contexto, o casamento era tão importante, tanto a celebração quanto a festa do casamento, que geralmente uma festa de casamento para os judeus durava uma semana. Então vocês imaginam, para sustentar um povo comendo e bebendo uma semana era difícil. Por isso é compreensível que o vinho estivesse faltando naquela festa de casamento, porque seriam vários dias. E aí é quando vem o pedido e a intervenção da Virgem Maria ao seu filho Jesus. Nesse evangelho nós poderíamos falar de muitas coisas. Poderíamos falar do papel e da intercessão da Virgem Maria, poderíamos falar da obediência, poderíamos falar do vinho como sinal da alegria espiritual, poderíamos falar também do casamento, porque Jesus realiza o sinal dentro de um casamento, mas tem um aspecto que chama atenção nesse evangelho e que está em relação com a primeira leitura. Jesus poderia ter realizado outros sinais. Ele poderia ter feito uma cura, ele poderia ter feito uma libertação, ele poderia ter expulsado um demônio. Por que Jesus, em uma festa de casamento, realiza um sinal transformando a água em vinho? Dentre tantas coisas que Jesus quer nos ensinar com esse evangelho, mas aqui também tem um fato interessante. Jesus, estando numa festa de casamento, realizando o seu primeiro sinal naquele lugar, o que ele também gostaria de nos mostrar? Que ele é o noivo. Ele é o noivo que espera a sua esposa, que é a igreja. E nós somos membros da igreja. Essa passagem de Caná da Galileia é a concretização de uma profecia que está no Antigo Testamento, no profeta Isaías. Não é a primeira leitura de hoje, mas se vocês pegarem em Isaías, no capítulo 25, o profeta vai dizer que Deus prepara um banquete com iguarias, com vinhos finos, em um monte, e que aquele banquete seria sinal de salvação para o povo. Ora, se Jesus estava num casamento, e se ele realizou esse sinal, ele está cumprindo Isaías 25. Jesus, que é o noivo, chama a sua noiva, que é a esposa, para um banquete, com ricas iguarias, com vinhos finos, e ele, Jesus, é a salvação em pessoa que o Pai nos oferece. Jesus é o sinal, é a plenitude, é a concretização da salvação que Deus oferece à humanidade. Então, no evangelho de hoje, em Caná da Galileia, Cristo é o esposo que aguarda nós que somos membros da sua igreja para entrarmos em comunhão com ele. O que um noivo no casamento faz com a sua noiva? O que um casal no seu dia a dia ele deve fazer? Deve entrar em comunhão, deve expressar o amor um ao outro. Eu sei que na vida de casamento isso é até uma coisa que a gente tem que ter atenção dentro do casamento. Eu sei que com o passar do tempo, o fogo da paixão pode ir esfriando. Eu sei que a relação, diante das dificuldades, pode ir sendo abalada, mas é importante que se mantenha a comunhão entre o casal.
é importante que se mantenha o amor entre o casal. E quando Jesus se coloca como noivo e chama a sua igreja, que é a noiva, e nós somos os seus membros, para estar junto com ele, é sinal que ele quer comunhão. É sinal que ele quer que nós o amemos e que ele nos ame também, que nós permitamos que ele nos ame.